Graça e paz, novamente aqui, né? Nosso podcast Maranata Geopoliticando. E estamos aqui novamente, né? Sob os auspícios aí do Seminário Teológico Atos, né? O Status, e o CETEB, Centro Teológico Batista, né? Estamos aqui com o nosso irmão obreiro Eduardo ali, da Igreja Assembleia de Deus, profetizando vitória ali em Pendotiba, né? Pastor, nosso querido pastor Alexandre e a pastora Heloísa, né? Um breve lapsozinho. Aí com oportunidade aí nosso irmão Eduardo. Pessoal, graças e paz, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, do nosso canal. A gente queria agradecer as visualizações do nosso primeiro vídeo que passou, né? Ficamos muito felizes com o feedback de cada um de vocês, com as críticas, com os comentários, né? Hoje vamos ter a oportunidade de abordar um tema um pouco dogmático, que a Bíblia pincela, mas ela não se aprofunda. Acreditamos que a revelação bíblica é progressiva, né? E a matéria de hoje, ela, digamos assim, é um pouco mais densa, né? Vamos tratar sobre fenômenos paranormais, né? Temos base bíblica, né? Muitas referências, tal, estudos, levantamentos e dados históricos e geopolíticos, né? Correlacionando com o nosso tema central. Então, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. O joinha de vocês faz muita diferença, as visualizações fazem muita diferença e contamos com cada um de vocês. Pastor? Amém. Então, reforçando aí o que o nosso irmão Eduardo falou, você tem que curtir, você tem que comentar e você tem que compartilhar para nos ajudar, né? Eu já tenho aqui, por exemplo, esse livro aqui, né? Livro antigo do nosso querido Hal Lindsey, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Se você conseguir encontrar esse livro, é um livro antigo. Se você conseguir encontrar, ele é muito interessante. Ele vai descrever, desde os primórdios dos tempos, a ação do diabo no planeta Terra. Vai fazer referência lá ao texto de Isaías, né, da Estrela da Manhã. Vai fazer referência ao texto de Ezequiel, né, 28, que fala sobre o querubim ungido e a sua queda. Ele vai mostrar também, né, a questão da disseminação, né, a partir de um dado momento, nas universidades americanas, de magia negra, satanismo, bruxaria, né, Wicca, tá? Tudo isso, né? Porque antes as universidades, né, os ambientes acadêmicos, eles eram centros de ateísmo, descrença, né? Descrença em Deus, descrença no mundo espiritual, no sobrenatural. De repente, a partir, principalmente, né, a gente observa assim, a partir da década de 60, mais ou menos, que teve também aquela explosão de rock and roll, de drogas, né, de manifestações anti-guerra, né, no war, manifestações anti-guerra. Então houve também uma explosão de feitiçaria, satanismo, bruxaria nos meios acadêmicos. Tanto a nível de prática, quanto a nível até de se tornar objeto de estudo. Então hoje, se você coloca em alguns canais assim, por assinatura, você vai ver que hoje já existem muitos grupos em universidades americanas para pesquisar sobrenatural. Eles fundam, né, universitários, fundam sociedades, grupos para pesquisar o sobrenatural, né? Então eles vão, por exemplo, uma casa dita, entre aspas, assombrada, né? Aí eles vão para lá com câmeras, com equipamentos para medir campo magnético, né? Todo tipo de tecnologia para poder averiguar manifestações espirituais. Mas antes de entrarmos nesse tema propriamente, eu tenho que fazer algo. Como nós vamos lidar com o tema? Esse tema ele é sério, ele é delicado e ele é real, porque o mundo espiritual existe, né? Falo por experiência própria, falo por questão científica, porque o cientista hoje que se diz, né,
100% ateu, né? Que arrogantemente, né, ele defende isso, um ateísmo radical. Eu vou dizer para você, ele é um tolo, é um pobre coitado. Porque até a ciência hoje, né, estamos na era da física quântica. Até a ciência hoje já vislumbra, né? A ciência não tem o poder de penetrar no mundo espiritual, mas ela consegue vislumbrar que existe algo além. A ciência hoje consegue perceber que existe algo que transcende a matéria. Cada vez mais a ciência vai descobrindo que existe mais coisa, né? Como disse o poeta, entre o céu e a terra, do que supõe a nossa vã imaginação. Então, como eu falei, é um assunto sério, é real, né? E é delicado. De tal maneira que, eu vou dizer, nem todo mundo está preparado. Tá? E nós vamos abordar isso, eu vou mostrar isso. Então você, né? Não é para colocar medo, é apenas para você ter consciência, se conscientizar. Para você enfrentar isso, porque existe o mundo espiritual, e existe o lado de Deus, e existe o lado do mal, o lado maligno, né? A Bíblia mostra isso. Para você lidar com isso, só existe uma maneira que a gente vai falar sobre isso. Então você tem que ter uma aliança com Deus, tá? Para você enfrentar isso, para você lidar com isso sem medo. Toda pessoa que tem medo é porque ela não está preparada para lidar com o mundo espiritual. Deixa eu abrir aqui para eu conseguir ler algo para você, que é uma palavra introdutória pastoral, né, para você saber como você pode estar preparado para lidar com o mundo espiritual. Jesus contou uma parábola sobre o convite, né? Uma festa e o convite que é feito. Dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Não é esse. Pera aí. É mais para frente. Cadê? É o capítulo 16. Ué. 16. Eu tô em Lucas. Né? Lucas 16? É. Olha só. 16, 19 vai falar sobre o rico e Lázaro, tá? O rico e Lázaro. Tá aqui. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, Jesus está descrevendo aqui, né? Claro que numa parábola, numa ilustração, mas ele está descrevendo a eternidade. Ele está dizendo que um dia essa vida acaba e a gente entra na eternidade. Ele descreve o rico, né? Ele faz esse contraste. São 2 polos. Um é extremamente rico, né? Vivia todos os dias regalado esplendidamente, comendo do bom e do melhor, vestindo as melhores roupas, vivendo maravilhosamente, mas não era salvo.
O outro é um mendigo, na porta do rico. Não tem nada. Não tem nem saúde, coitado. Mas era salvo. Morre o mendigo, Lázaro, morre o rico. Lázaro vai para o seio, né, o que é descrito, chamado de seio de Abraão, para junto de Abraão, com os salvos. O rico vai para a condenação. Diz a palavra que atormentado naquela chama. Ele vê Lázaro e ele pede, né? Ah, pai Abraão, manda Lázaro aqui me refrescar, né? Me refrescar a língua, porque eu estou atormentado. Então o que a gente quer dizer com isso? É que para você viver nessa terra e você vencer o mal que existe nessa terra, né? O mal da vida, que são as lutas, o mal real, né? Pessoal, que é o diabo e os seus anjos, você tem que ter uma aliança com Deus. É o único caminho, é o único meio de se vencer o mal e terminar essa vida e entrar na eternidade. Sim. Você hoje está tendo a oportunidade. Eu quero fazer esse convite a você antes da gente entrar nesse tema em profundidade, né? Quero orar com você, uma oração inicial daqui a pouco, né? Até o irmão Eduardo vai orar. Para que você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você algum dia entregou a sua vida a Jesus, mas se encontra afastado, você tem que voltar, não é amanhã não, é hoje, pro rebanho, pro aprisco de Jesus. Porque como a gente diz, amanhã pode ser tarde. É aquela história do jovem que pergunta ao pastor, pastor, até quanto tempo eu posso entregar a minha vida a Jesus na certeza de ser salvo? Aí o pastor, na simplicidade, disse, meu filho, ó, se com 5 minutos antes de morrer você entregar a sua vida a Jesus, você é salvo. A questão é se vai dar tempo ou não. Essa é a questão. Jesus pode voltar mais cedo do que a pessoa pensa. Aí ele fala, né? O rapaz fala assim, ah, pastor, que bom, né? 5 minutos? Então eu vou viver bastante, aproveitar bastante, pecar bastante. Quando eu perceber que faltam 5 minutos, aí eu entrego minha vida a Jesus. Aí o pastor falou, muito bom, meu filho, tá certo. Só tem um probleminha com o seu plano. É que você não pode me garantir que você tem mais 5 minutos de vida. Ninguém pode. Exatamente. Né? A vida é um mistério. A gente tá aqui hoje, mas a vida é um mistério. Não tem como garantir nada nessa vida, né? Até porque o que se render a Cristo nos propicia metanoia, mudança de mente, né? O pastor bem falou sobre a questão dos prazeres. Ah, vou viver, vou pecar. Mas quem garante que isso é qualidade de vida, né? Não dá para não deixar de citar um filósofo, né? Immanuel Kant. Ele diz assim, o indivíduo verdadeiramente livre é aquele que faz o que não quer, porque aquele que faz o que quer é escravo dos seus próprios desejos. Então, o que a gente entende com isso? Viver nessa concepção carnal, sensorial, é escravidão, né? A gente só é livre e realmente consegue alcançar a plena felicidade, né? Alinhado com os interesses de Deus para nossas vidas, que já pensou em tudo, antes mesmo que nós fôssemos gerados, né? A palavra nos garante. Então, como o pastor falou, você que está afastado, está passando por um momento difícil, foi vencido em uma batalha que não define a guerra, em relação às suas próprias vontades, mas aquela chama está ali dentro de você, responde a ela. É o Espírito de Deus querendo se comunicar com o seu. Então que você possa deixar essa palavra permear o seu coração e sentir a presença de Deus. E aí, sim, é o maior prazer do mundo, né? Mais do que qualquer coisa. Verdade. Então, se você não entregou sua vida a Jesus, ou se você se encontra afastado, hoje é o dia. É a hora de você se voltar para Jesus, ainda mais que nós podemos constatar que nós estamos vivendo o tempo do fim. Sim. E nesse tempo do fim, esse assunto que a gente vai tratar hoje, de fenômenos, né, espirituais, sobrenaturais, paranormais, isso vai aumentar muito. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz
que Satanás desceu à terra e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ele tem pouco tempo e ele está furioso por isso. Então você tem que entregar sua vida, você tem que estar com Jesus. É a única forma de você ter segurança contra o mal, tá? As pessoas lidam com o mal de diferentes formas, né? O verdadeiro cristão, ele vence o mal em aliança com Deus. E a pessoa que não conhece a Deus? A pessoa que está naquilo que a gente chama de mundo, né? Que ela está fora da presença de Deus, muitos tentam lidar com o mal, com a realidade do mal, fazendo uma aliança com o mal. São as pessoas que estão nas religiões que servem as entidades, né? Que servem esses espíritos, né? Eles constatam que existe uma realidade espiritual. Como é que eu lido com ela? Aí a pessoa tenta fazer uma aliança com aquilo, né? Minha mãe veio disso, né? Minha mãe veio de uma religião africana, né? Então, desde criança, desde que eu me entendo por gente como criança, a gente já lidava com isso dentro de casa, né? Então existem aqueles que vão tentar fazer uma aliança com o mal, né? Até porque eles não sabem que aquilo é mal. Minha mãe não servia ali porque ela achava que aquilo era mal, ela achava que era bom, que eram espíritos bons, que estavam ali para nos ajudar, né? Até que ela conheceu Jesus e aí ela foi liberta, tá? Então tem gente que tenta fazer uma aliança com o mal. Tem aqueles que estão em determinadas igrejas, né? Em que essas igrejas, infelizmente, me desculpe, mas pelo menos no meio neopentecostal, não dão à pessoa um conhecimento do evangelho para a pessoa ter segurança contra o mal. Eles até em tese lidam com o mal. Eu vim de uma igreja, né? Aquelas igrejas de cura e libertação, né? Igreja de orar por doente e orar por endemoniado, né? Foi a minha segunda experiência no meio evangélico. A primeira, né, foi numa igreja Deus e Amor, né? Pentecostalismo rígido. Sim. Né? Depois fomos para essa igreja, né? Uma igreja neopentecostal de cura e libertação. E essas igrejas, infelizmente, em tese, se consideram especialistas na área e não são. E aí a gente vai ver muita gente por aí, né? Você vê muita coisa por aí que não consegue realmente oferecer à pessoa condições de vencer aquilo. Minha sogra, ela passou 19 anos dentro de uma igreja e oprimida pelo diabo. Dentro de uma igreja e oprimida pelo diabo. Por quê? Porque ela estava na igreja, mas ela era uma crente de segunda categoria, porque ela não era legalmente casada. Então ela era tratada como uma crente inferior. Uma crente de segunda categoria, terceira categoria, né? E o inimigo vai trabalhar com aquilo que a gente oferece também. Se o que prevalece na minha vida é culpa, é medo, se a minha mente está fragilizada, o inimigo vai penetrar por aí. Sim. Né? Então o verdadeiro evangelho, o que ele vai fazer? Ele vai tirar da sua vida o medo, ele vai tirar da sua vida a culpa, né, pelo pecado, ele vai te ensinar como viver, né? Como você ir deixando o pecado, abandonar o pecado, né? E você não mais viver alimentando uma culpa, né, neurótica que te acompanha dia após dia, dia após dia, onde o diabo vai trabalhar. Sim. O verdadeiro evangelho vai te libertar disso. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, infelizmente, essas igrejas não dão, né, esse suporte para que a pessoa possa vencer o mal. Né? E a outra forma que as pessoas lidam com o mal é ignorando o mal. Às vezes a pessoa está até sofrendo um ataque do inimigo, né? Um ataque espiritual, mas para ele não ser considerado uma pessoa fanática ou uma pessoa até louca, né, por acreditar nessas coisas, ele finge que, né, ele dá uma da política do avestruz. Você enfia a cabeça no chão e finge que nada está acontecendo. Ignorando o problema. Ignora o problema. Só que o problema vai continuar e além do problema continuar, a pessoa ainda vai ter a sua vida, né, amputada em várias áreas, que ela não vai conseguir, né, viver plenamente com aquilo e, por outro lado, tentando fugir daquela realidade espiritual
que está oprimindo, que está atacando, né? Então, eu aconselho você, né, com todo carinho, como a gente dizia lá no depósito do mercado, né, quando a gente queria falar alguma coisa mais incisiva, com todo respeito, você tem que dar um passo em direção a Jesus. Se você... Existem 3 coisas que vão me dizer se você está em aliança com Deus. Primeira delas, você está congregando regularmente? Pelo menos uma vez por semana. Eu não tenho tempo, mas pelo menos uma vez por semana você congrega? Você tem que congregar em algum lugar. A Bíblia diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E isso está no Novo Testamento. Está no Novo né? Testamento, Ou carta aos seja, Hebreus. Exato, não é algo, digamos assim, do Antigo Testamento é lei cerimonial, é uma coisa pregressa, tem um contexto e tal. Não, o Novo Testamento ele é tido como nosso manual, assim como o Antigo, como nosso manual de regra e prática, né? Há fenômenos específicos, né, que se correlacionam com a questão cultural. Que nem, por exemplo, a questão da carne oferecida, né, aos ídolos na igreja de Corinto, né, na região de Corinto, mas são pontos, né? Mas é interessante analisarmos sempre a essência, né? Ou seja, quem é o que está passando a mensagem, para quem está passando a mensagem, o conteúdo da mensagem, né? É necessário uma análise exegética, nós chamamos, ou seja, analisar aprofundadamente. Assim a gente evita muita heresia, a gente evita muito problema, né? Que infelizmente a gente vê muita coisa errada por aí. Né? Então, primeira questão, você tem que congregar regularmente. Pelo menos uma vez por semana você tem que congregar em algum lugar. Segunda questão, você tem que participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Meu pastor dizia, a Santa Ceia é um termômetro da vida espiritual do crente. É um ritual. É um ritual, mas é mandamento de Jesus. Jesus disse, fazer isto em memória de mim. É você participar da comunhão, porque, como dizia Zwinglio, né? Houve 3 interpretações sobre a questão da ceia, né? A questão da transubstanciação da Igreja Católica, que o pão virava a carne de Jesus, o vinho virava o sangue, e tá fora, não tem nada a ver com isso. Ninguém é canibal, ninguém é vampiro para comer carne humana e beber sangue humano. A questão da consubstanciação de Lutero, né? A presença real nos elementos, que também ainda é um pouco de catolicismo ainda, né? E a questão em memória, né? Em memória, que é a visão de Zwinglio. E essa é a melhor interpretação sobre a ceia. A ceia, ela é feita em memória de Jesus. E nós temos que fazê-la literalmente. Tá? Então, participar da ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar, congregar. Segundo, participar da ceia. Em terceiro lugar, você tem que dizimar e ofertar em algum lugar. Por quê? Querem o meu dinheiro. Não. É porque a gente tem que se exercitar no altruísmo. Dinheiro é um Deus. Dinheiro é um Deus que exige devoção. Então, eu não posso, né, alimentar esse amor ao dinheiro. Pelo contrário, eu tenho que treinar contra a minha natureza. Sempre. Eu tenho que praticar generosidade. Eu tenho que praticar altruísmo, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso congregando em algum lugar. Dizimando ali, ofertando ali, né? Contribuindo com missões, tá? É assim que eu treino contra a minha natureza a ser uma pessoa generosa, a ser uma pessoa mão aberta, a ser uma pessoa liberal. Entendeu? É nessa questão que isso faz parte. Entender, né, que o dinheiro ele é uma ferramenta, né? Nada mais do que isso, né? Não dá para deixar de citar a passagem de Jesus da viúva, né? Não é a quantidade, é a sinceridade da sua oferta. Né? As pessoas pensam, deixa a chave de carro, deixa tudo. Claro que não, né? Nosso Deus é um Deus, né, justo, é um Deus, digamos assim, fiel, e ele não se agrada disso, né, de uma ação impensada, desproporcional, né? O que ele quer é o seu coração.
e por gesto, por agradecimento, com fidelidade ao Senhor, né, abençoar a obra dele. Seja dízimo, seja oferta, seja com voto, né, um propósito no seu coração, né? E uma coisa é certa, no passado eu tinha problemas teológicos em relação à questão do dízimo, justamente por conta de estar exposto a pregações a Malaquias 3:10, até memorizei: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, né? A gente pode fazer uma tipologia disso, é possível. Por quê? Porque a obra de Deus precisa, né? Graças a Deus eu pertenço ao ministério, que ele é muito ativo na ação social, ele é muito ativo no ministério infantil. A gente alugou um prédio só para a igreja das crianças, né? Porque a quantidade de crianças era tanta que não comportava no segundo andar. Verdade. Então a gente precisou alugar mais um prédio, né? Alugar do outro lado da rua, né? E foi uma benção, e é uma benção, e as crianças vêm, elas são ali expostas à palavra, expostas aos princípios, e isso tudo demanda recursos, né? Deus provê, é claro, mas ele nos usa e aprove a ele nos usar como instrumentos para conseguirmos abençoar. E digo mais, depois que eu consegui vencer essa barreira, parece que se abriu o céu nesse sentido. Porque quando a gente se lança, não estou dizendo só financeiro, mas a gente se doa nosso tempo, nossa energia vital. Isso é muito recompensador, primeiro, que a gente está corroborando para mais pessoas serem alcançadas pelo reino. E em segundo lugar, a gente é recompensado. A palavra garante, né, que não há trabalho que não seja recompensado, né? O ar que respiramos, a disposição que temos, né? Então, que a gente possa ter gratidão e, com base na gratidão, exercer boas obras. Não como requisito, mas como fruto, né? É verdade. É aquela história, né? Eu não oferto, eu não oro para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. Já fomos alcançados. Eu já sou salvo, então eu faço aquilo que é do reino de Deus, né? Então, você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Você tem que congregar. Então você tem que procurar um lugar que seja verdadeiramente igreja. Por quê? Porque hoje em dia existe muita coisa, né? Nem tudo que tem nome de igreja é igreja. Verdade. Né? Jesus falou em São João 10 sobre pastor e falou sobre mercenário. Você tem que procurar igreja, onde se ensina a palavra. Pedro disse a Jesus: Mestre, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Né? Às vezes a questão não é nem um lugar, às vezes é quem está lá. Então tem que ser uma pessoa de Deus. Se você não tem um lar espiritual, nos procure, entre em contato conosco, tem eu aqui, tem o irmão Eduardo ali, né? A gente vai te orientar, a gente vai te encaminhar, né? A igreja dele é uma ótima igreja ali, pastor Alexandre, pastor Heloísa, né? Onde eu dou aula ali de seminário, tá? Né? Tem a minha igreja aqui em São Gonçalo, né? Uma igreja humilde. Porque você também tem que saber o que você quer. Você quer evangelho ou você quer outras coisas? Sim. Eu vejo muita gente procurando, por exemplo, eu quero uma igreja rica. Bom, a sua motivação já começou errada. Porque se ela vai ser simples ou se ela vai ser rica, isso não importa. Exatamente. Importa que seja um lugar onde se prega o evangelho. Ah, eu queria uma igreja moderna. Tá errado também, né? O que é uma igreja moderna? Worship? É o quê? Parede preta? É o quê? Né? Que tenha um backstage maneiro, né? O melhor backstage do Brasil. Eu tava lendo. Até não tô acreditando. Até agora eu não tô acreditando. Mas pelo que eu vi, eu pesquisei, é da sede da Igreja Deus e Amor em São Paulo. É o melhor backstage de igreja do Brasil. É o mais moderno. Então não é isso, irmãos. É você procurar um lugar onde se pregue o evangelho. De fato e de verdade. E aí você vai ter aliança com Deus para você poder ter segurança para enfrentar o mal. Porque foi o que eu preguei na nossa igreja ontem em Cordeiro, né? Se o diabo se levantar, se você tem Deus, se você tem aliança com Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, vindo o inimigo assolando como correntes de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Então, é isso que você tem que fazer. E aí você vai estar seguro, garantido, para você enfrentar o que a gente vai abordar aqui nessa noite. Não, pedi ao irmão Eduardo, por favor, ele fazer essa oração por nós, por você que vai nos ouvir,
em nome de Jesus. Amém, vamos lá. Senhor Deus Pai, Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, mais um privilégio, meu Pai, de estarmos aqui. Não é fácil, Pai, mas Sim, também Pai. não é impossível, É porque o Senhor verdade, nos Deus. capacita, o Senhor nos ajuda. Pai, te peço que a Tua palavra possa permear em cada coração, Pai, e que cada coração nessa noite possa ser um solo fértil, Senhor. É verdade, Pai. E que venha frutificar, Pai. Que seja aquela pessoa que nunca se converteu ao Senhor, seja aquela pessoa que está afastada dos seus É caminhos, verdade. que se magoaram com alguma É conduta. verdade, Senhor. Pai, que nesse momento, meu Pai, elas venham Enfraqueceram, entender, Pai. Se desviaram. Sim, Jesus, que elas venham entender, meu Pai, que não representa o Senhor, meu Pai, mas que elas venham, meu Pai, sentir, meu Pai, a Tua presença, sentir, meu Pai, o desejo de comunhão com o Senhor e, consequentemente, Pai, procurar um ministério, procurar uma igreja, meu Pai, a qual, meu Pai, se é alinhada, meu Pai, com os seus valores, alinhada com os seus princípios, alinhada com os seus requisitos. Pai, toma esse podcast, toma, meu Pai, a todos aqui do backstage, toma a todos, meu Pai, consagramos ao Senhor, meu Pai. Conduza nossos lábios, conduza nossas palavras e que venha ser tudo para a honra e glória do Teu nome. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai entrar nesse tema aí, né? Dos Vamos fenômenos espirituais. Tem alguns textos da Bíblia para ler, alguma coisa aqui de informação, né? Que a gente vem pesquisando muita coisa. Inclusive ontem, né? Interessante, eu estava na casa do meu irmão, que eu fui para lá para dar aula, né? Dei aula sábado de psicanálise, domingo de teologia, preguei nas nossas igrejas, né? À tarde em Macuco, à noite em Cordeiro. Desci hoje da região serrana e tô aqui agora. E eu tava vendo, né, um pouquinho, um filme ontem à tarde. Esse é o ano dos filmes de terror. Não é? Já É viu verdade. Invocação do Mal? É uma série muito interessante, né? É o casal Warren, né? Ed Lorraine Warren. É. E eu tava vendo um filme, o filme era sobre um espelho habitado por uma entidade, né? Aí as pessoas dizem assim, mas boneca, espelho... A questão é que o mal precisa de meios de contato. De alguma coisa, entendeu? Para fazer contato com o ser humano, né? O diabo, ele vai trabalhar de acordo com o ser humano. Sim. Com a cultura, com o lugar, né? Por isso você tem várias religiões, você tem várias seitas, você tem uma forma que o mal ele lida com as pessoas das camadas mais humildes, com as pessoas das camadas da classe média, com as pessoas mais ricas, diferentes formas de lidar com cada um, né? Nós vamos ler alguns textos. Por exemplo, vamos ler Daniel 10, está com Daniel 10 aí? Por Daniel favor. 10. Nosso irmão Eduardo vai ler Daniel 10. Vamos lá, abra comigo, por favor. Daniel 10. Deixa eu só abrir aqui. A partir do versículo... Vamos lá. Daniel 10, do versículo 11 até o versículo 21. Né? Vou dar um tempinho para vocês acharem. Vamos lá, do 11 ao 21. Vamos lá. Em seguida, a partir do versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, o anjo, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra sem conseguir falar.
Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios. E eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe de vocês. Amém. Então, interessante, né? O texto de Daniel mostra... Daniel estava num período de jejum, né? Ele estava em busca, em oração, em busca de uma resposta para o seu povo. O povo de Daniel estava no cativeiro, né? Devido ao pecado, quando a gente estuda lá no seminário História de Israel, né? Com o pecado, Judá eventualmente foi para o cativeiro em Babilônia. Daniel estava entre os jovens que foram levados ali para estudar em Babilônia e trabalhar para o rei, na época Nabucodonosor, né? Aqui já é Império Medo-Persa, já é outro governo, né? E nesse período que Daniel estava ali orando, jejuando, né? 21 dias, chega o anjo com a resposta para Daniel. E o anjo vai dizer a ele: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender, a buscar o Senhor, eu te fui enviado. E ele vai explicar por que ele não chegou no primeiro dia. Ele levou aquele tempo todo para chegar. Por quê? Porque quando ele vinha com a resposta para Daniel, se levantou para bloqueá-lo, para impedi-lo, o que o anjo, né, denominou de príncipe da Pérsia, que era o império que estava dominando na época. Ou seja, o que o anjo descreveu para Daniel é aquilo que aparece lá em Efésios também, né? Que Paulo ali explica, Efésios, né? Onde ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E lá na frente, no versículo 12, ele vai falar: porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, o entendimento é de que há uma hierarquia no mundo espiritual. Porque o diabo, esse ser, tá? É disso que nós estamos falando, a ação do diabo. É o que eu falei sobre o filme que eu vi ontem. Havia uma entidade no espelho que perturbava uma família, levava aquela família a enlouquecer, né? E eventualmente até um matar o outro. Sim. É o que o filme estava descrevendo. E alguns são baseados em fatos reais. Alguns são baseados em fatos reais. Tem esse detalhe. Né? Não sei... Pode falar. Então, não sei se é para atrair mídia, né? Se é para atrair, né, a audiência, vamos ver como se deu e tal, como se dá. Mas o problema não está em ver o filme de fato. O problema... Porque como que eu posso dizer? É ali uma obra, né? Uma obra artística. Eu, particularmente, não sou tão cinéfilo, mas eu gosto de assistir variados filmes, né? Séries e tal, é muito interessante. E o interessante é a gente extrair sempre lições. Não é que a gente não possa ver, mas não deixar aquilo pesar, né? Se você se sente mal vendo, não veja, não tem problema. Mas a gente crê que maior que está o nós do que está no mundo. Então é uma obra, né? Uma ficção, às vezes não, às vezes embasada em fatos reais. Mas o que é mais importante é entender que o mundo espiritual existe, né? Não significa que assistir o filme vai abrir um portal e o demônio vai começar a te oprimir. Não nesse sentido. Até porque temos exemplos na palavra
em relação, por exemplo, à busca de informações, como o pastor bem falou no começo, sobre essa questão da consulta aos mortos, da consulta a entidades, né? Infelizmente, é uma prática que atrai muitos adeptos, mas tem ali os seus malefícios, a pessoa se automutilar, né? Criar lesões, como vamos citar aqui posteriormente, pastor, por favor. Então, né, Paulo descreve, né, o que também está ali em Daniel 10, que é essa hierarquia no mundo espiritual. Sim. Que o diabo, ele não é onisciente, ele não é onipresente e nem é onipotente. Só Deus é. Então o diabo se vale de quê? De uma organização, né? A Bíblia descreve como se fosse um exército. Sim. Que está espalhado na face da terra e ele atua através dos seus enviados. Ele atua através dos seus agentes. Por isso ele consegue agir aqui em São Gonçalo, ele consegue agir lá no norte do Brasil, ele consegue agir lá nos Estados Unidos, na China, na Oceania, na Europa, em todo o mundo. Porque ele é onipresente? Não. Porque ele tem os seus agentes, né? Ele tem o seu exército espalhado pela face da terra. Principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Só um adendo. Tem um senso comum que pensa que o diabo é o governante do inferno, né? Não, ele governa o Hades, né? A mitologia grega, ela força muito nesse sentido, né? E tal. Só que não tem base bíblica para isso, né? Só para a gente desmistificar isso. A Bíblia, ela garante que o diabo está rodando a terra, né? Nós temos exemplo da tentação de Jesus, nós temos o exemplo em relação a Jó. Isso. Né? Então ele está ao nosso derredor também, né? Um exemplo lá em relação a Pedro, né? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar, né? Tem gente que diz associar redor e derredor. Derredor é além do redor, mas na verdade é uma questão de transliteração, né? Ele está ao redor, derredor são sinônimos. Então, como o pastor bem falou, não há essa onisciência, porém essa rede de contatos, digamos assim, e infelizmente exerce uma ação ostensiva, né? Então a pessoa, por exemplo, que é presa em algum vício, por exemplo, da mentira, como por exemplo, ela é uma pessoa que é aprisionada. Ela às vezes até se sente bem enganando o próximo, né? Infelizmente às vezes tipificando até crimes, por exemplo, estelionato, né? Entre outros. Só que é uma pessoa que está aprisionada e ela não é realizada, ela não é feliz, ela não é plena, né? E infelizmente o pecado, ele tem esse poder de aprisionamento, né? E infelizmente ele dá legalidade para o mal, né? E só Deus para nos libertar e nos renovar a cada dia, a cada momento, né? Gerando uma metanoia diária, né? Uma mudança de mente contínua, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, né? Como o irmão Eduardo bem lembrou, São Mateus 4, a tentação de Jesus. Se você ler lá com atenção o que é descrito ali no texto, né, de Mateus 4, a tentação de Jesus, Jesus está lá no deserto, orando, jejuando, e vem o tentador, vem o diabo, né? E ali no caso é o diabo em pessoa. E o diabo começa, né? Jesus estava com fome, 40 dias, 40 noites sem comer, estava com fome. E o diabo lhe diz, né? Ah, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus vai dizer, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diz que leva Jesus ao pináculo do templo, né? E diz a ele, pula daqui lá embaixo, está escrito lá no Salmo 91, né? Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te tomarem pelas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Ele diz, não, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, cada tentação, cada ataque do diabo, Jesus, né, resiste. Como Paulo ensina, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo é resistir. Sim. E diz que, por fim, então, o diabo leva a um monte muito alto e lhe mostra os reinos do mundo e a sua glória, né? Projeta para ele, como se fosse um holograma, né? No ar, assim. O que havia dentro dos palácios, né? Dentro lá dos palácios de Roma, do César romano, né?
e lhe diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Porque a mim foi, é o detalhe, porque a mim foi entregue. E Jesus não rebateu a afirmação porque é verdade. Porque quando o homem pecou, né? Quando os nossos antepassados pecaram, eles deram legalidade ao diabo sobre o planeta Terra, né? É o assunto aqui do nosso irmão Raul Lindsay. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Sim. Então deram legalidade a ele. Então realmente, Jesus tanto o chama de príncipe deste mundo, né? Príncipe deste mundo. Só que Jesus diz a ele, né? Ele fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto, né? Então Jesus ali vence o diabo, diz a Bíblia que os anjos vêm e servem a Jesus. Ou seja, mostrando que eu e você podemos vencer o diabo. Só um adendo, pastor. Muito interessante a gente ter falado sobre isso, né? Porque o que ocorre? Eu já vi, né, uma pregação e faz esses dois contrapontos, né? Em relação a não importa o contexto a qual nós estamos inseridos, mas sim a nossa fidelidade com Deus e com a sua palavra. Aí dá o exemplo de Adão, que mesmo no paraíso, no jardim do Éden, tendo tudo, ele se corrompeu, né? E consequentemente caiu. Verdade. Enquanto Jesus no deserto, como o pastor bem falou, 40 dias com fome, diante de todas aquelas promessas, né, ele permaneceu fiel e consequentemente ele foi servido depois pelos anjos. Então talvez a gente está passando por um momento difícil, um momento de deserto, de dificuldade, mas o Senhor já está com o banquete preparado para te servir. Só precisa passar mais um pouquinho, né? Porque a aprovação ela produz experiência, né, como a palavra garante, né? E força, né? Os momentos difíceis eles nos forjam, né? É fácil passar? Óbvio que não, né? Mas como eu tinha dito antes, né, quando a gente faz o que a gente não quer, né, a gente é realmente livre e consequentemente crescemos, né, na graça e no conhecimento, cuja revelação da palavra é progressiva. Por isso esse assunto de maior densidade, né? Mas pela graça de Deus ele nos dá condições de atuarmos, né? De conseguirmos desmistificar e expor, né, interpretações que às vezes ficam muito implícitas. Pastor? Então, né, o diabo está aí para enganar, né, para seduzir, para tentar, né, para matar, para roubar, para destruir. Pastor, mas no texto, né, ali não se refere ao diabo. No final das contas se refere. Porque quem é que é o grande patrocinador da morte no mundo? Quem é o grande patrocinador do roubo no planeta Terra? Quem é o grande patrocinador interessado na destruição da humanidade? É ele. Então, quando lá no livro de Daniel fala, né, que o anjo descreveu que ele sofreu a oposição do príncipe da Pérsia, do principado da Pérsia. Ele estava descrevendo para Daniel e para nós que por trás daquele império humano, daquele governo, havia um governo espiritual. Por trás do imperador humano havia um príncipe espiritual. O principado da antiga Pérsia, que, interessante hoje, é o Irã, que é, ali no Oriente Médio, o maior inimigo de Israel, né? É o Irã, que é a antiga Pérsia, tá? Então, o diabo ele procura enganar a humanidade. E o diabo oferece vários caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, no singular, né? Frisando, enfatizando que só há um caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, no singular, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para Deus há um caminho que é Jesus, tá? É singular, é definido, né? Artigo definido, singular. Para o diabo, né, para o mal, existem vários caminhos, vários atalhos. A porta larga, né? Verdade. O diabo oferece várias opções. Você vai desde aquela linha, né, que oferece para as classes médias e elites, né, as classes ricas, a invocação aos mortos, né, que
É uma coisa assim mais light, mais sutil, não tem sacrifício de animais, né? É só aquela coisa da mesa branca, né? De invocar as entidades, os espíritos que para poder auxiliar na evolução da humanidade. Tem esse caminho, tá? Tem o caminho, né, que as classes mais humildes gostam, que é esse mesmo do sacrifício de animais. E aí eu tô me lembrando de outro filme que eu vi essa semana também, muito interessante, que é Mut, Crime e Castigo. Que o filme abordava o quê? Um feiticeiro africano, né, que eles chamam de Sangoma. É um médico feiticeiro, né, lá da África. E esse camarada, ele era contratado por pessoas ricas, e isso é algo que acontece, infelizmente, e contratava os serviços dele para quê? Matar pessoas, através do sacrifício humano e de todo um ritual, produzir um tipo de mut, é o nome do filme, mut, é um remédio espiritual, um remédio mágico seria, né? E esse tipo de remédio mágico iria transferir para a pessoa que contratou os serviços do feiticeiro assassino, o feiticeiro assassino, iria transferir para a pessoa o quê? Juventude, transferir inteligência, transferir força, né? Então tudo aquilo que o ser humano deseja nessa vida. Então ele estava lá na Europa matando gente, aí tinha um policial lá da Itália atrás dele. Aí ele vai para os Estados Unidos, contratado por um outro bilionário, né? Para poder fazer isso lá nos Estados Unidos, fazer sacrifício nos Estados Unidos. Aí um policial americano vai caçar ele, né? Até que esse policial encontra um professor universitário que é especialista em cultura africana. É um africano vivendo nos Estados Unidos e é professor na universidade e dava aula sobre cultura e história da África. Só que ele não sabia também que ele também era um sangoma. Ele também era um médico feiticeiro, né? E no final do filme o policial tenta, né, esse policial americano tenta pegar esse feiticeiro, mas quem vai apanhá-lo de verdade é o professor universitário que o estava ajudando, que vai caçar o camarada, né? Vai matá-lo e vai mandar de presente pro policial os olhos dele. Porque a questão era que você tinha que comer, né, uma parte do corpo da pessoa é que fazia aquele tal do remédio mágico, do mut, queria transferir para a pessoa então, né, a força, a inteligência, a juventude, o que a pessoa estava buscando. E ele manda, e até uma cena forte, uma cena, né, todo mundo que vai querer ver isso, ele manda pro policial os olhos do feiticeiro. E o policial come os olhos do feiticeiro. Né? Então, um filme forte, mas que trata de algo que é parte da cultura africana. É uma coisa que acontece. Né? Se você pesquisar, se você ler, você vai ver que é algo que acontece, infelizmente. E há pessoas ricas que acreditam nessas coisas e elas pagam por esses serviços. Sim. Né? Infelizmente. Então, o reino das trevas tem vários caminhos. Né? Desde aquela coisa mais elitizada, mais, né? Até essas crenças, até a cientologia, né? Que é a religião do Tom Cruise. Ah, sim. Tom Cruise, Missão Impossível. Né? A religião dele, cientologia. Até essa feitiçaria de disco voador, isso é feitiçaria também. Invocação de supostos seres que viriam de outros planetas, né? E que estariam interessados também na evolução. É a mesma história. É a evolução da humanidade. Sim. Né? E por que eu digo que isso também é um tipo de feitiçaria? Porque o fenômeno acontece. O fenômeno existe. Como explicar o fenômeno? Em 1982, lá no Mato Grosso, 24 mil pessoas estavam dentro de um estádio de futebol. Jogo do Vasco e o outro time que eu não lembro. Qual era o time? Eu sei que o Vasco perdeu por 2-0. 24 mil pessoas viram alguma coisa no céu. Que é chamado, por quem gosta disso, por quem segue isso, acredita, de objeto voador não identificado. O famoso OVNI. Né? 24 mil pessoas. Bom, se fossem 240 pessoas, a gente podia dizer que 240 pessoas mentiram. 2 mil pessoas mentiram. Mas 24 mil pessoas mentiram? Não mentiram. Difícil. Né?
Então, tinha gente ali falando a verdade, viu alguma coisa. Agora, a questão é, o que viram? O que era aquilo? Né? Aí a gente vai para a Bíblia. Príncipes das trevas deste século. Ou seja, esses príncipes, esses principados espirituais, eles se adaptam a cada geração. Eles se adaptam à cultura de cada geração. Eles se adaptam, né, às ideias, à mentalidade, à cultura, à geografia, a tudo aquilo que diga respeito a uma geração, a um tempo. Desde que o século XX começou, nós somos o século da ciência e da tecnologia. Será que o diabo ia continuar se manifestando da mesma maneira no nosso século também? Ele não ia fazer adaptações? Ele não ia fazer, né, produzir uma nova coreografia, uma nova estética, uma nova forma de se apresentar para a nossa geração, para poder enganar a nossa geração? Claro que sim. Por isso, príncipes das trevas deste século, adaptados, preparados para o nosso século, para a nossa geração, para enganar a nossa geração. Por isso a palavra de Jesus é: e farão tão grandes sinais que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Interessante você ter falado sobre isso, pastor, porque sobre essa capacidade adaptativa do diabo, né? Como que ele se molda às culturas, por exemplo, aquelas culturas dos cananeus, né? Aquela gama de povos ali que antecederam, né, a conquista por parte dos judeus, não, porque ainda não tinha divisão das tribos, mas por parte dos israelitas, né? Houve ali a migração do Egito e primeiro hebreus, né? Primeiro hebreus, depois nação de Israel, aí posteriormente judeus. Exato. Então, não tinha aqueles povos ali, eles eram povos maus, né? Povos que adoravam divindades à época, né? E dentre os seus rituais incluíam práticas, digamos assim, desumanas, como por exemplo o sacrifício de crianças, Moloch, né? Tacar a criança no fogo, né? Sacrificar a criança no fogo. A gente tem passagens que mostram um pouco dessa parte da prostituição cultural, né? Passagens que mostram sobre essa questão da autoflagelação, né? A passagem famosa de Eli, de Reis, né? Que fala sobre a questão de Elias e os profetas de Baal, né? Baal, ele foi uma divindade que, assim, divindade entre muitas aspas, mas que promoveu muito problema para o povo, por conta justamente desses códigos de conduta, né? Que não promovia nenhum valor, muito pelo contrário, promovia a escravidão, né? E nós temos algumas passagens também que mostram um dos erros, né, também do povo, que foi justamente se deixar contaminar pela cultura daquela gente, digamos assim, daqueles povos, como por exemplo 1 Samuel 28, né? Vou só contextualizar antes de ler. O povo ele via que todos os reinos em volta tinham reis, e eles queriam um rei para si também. Consequentemente, não foi a vontade de Deus plena, mas foi a permissiva. Então ele falou para poder o povo escolher, e Saul foi escolhido. Sendo que Saul teve condutas que não agradaram a Deus, e com base nessas condutas, Deus ele não respondia, não se comunicava. Sendo que os filisteus, que foram os arqui-inimigos dos israelitas, eles estavam oprimindo muito o povo. Então Saul, no seu desespero, ele vai se consultar com o profeta Samuel, entre muitas aspas, que já havia morrido. Então, dentro desse contexto, vamos ver a questão dessa consulta, desse contato com o sobrenatural. Vamos dizer assim, um tabuleiro Ouija do Antigo Testamento, digamos assim. Diz assim: e sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, ou seja, Davi ele estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo, por conta de saber da promessa que ele seria o futuro rei. E Davi, por intermédio de Deus, né, ele conseguiu se infiltrar. E eu não vou entrar muito no detalhe nessa história, tá lá no livro, leia a Bíblia. Então ele se infiltrou, né, na Filístia e conseguiu uma posição de relevância do exército dos filisteus. Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi:
Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Ou seja, ele se tornou o braço direito do rei da Filístia. E Samuel já estava morto, como eu disse antes, né? E todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, ou seja, Saul foi recorrer a, digamos assim, o plano B, né? Sendo que não tem plano B nenhum, né? Se Deus quer falar, ele vai falar. Se ele não quer falar, ele não vai falar. Só que ele, não contente com isso, buscou a ajuda do sobrenatural. Pois bem, vamos lá. E ajuntaram seus filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, ou seja, ele não estava mais em comunhão com Deus, né? Havia desobedecido a Deus pela segunda vez, né? Também lê a Bíblia que está lá, o contexto tudinho. E tinha um mecanismo chamado Urim e Tumim para se comunicar, né, à época. E o Saul tentou, só que não conseguiu, né? Então o que ele pediu aos criados? Para buscar uma mulher que tinha o espírito de feiticeira, ou seja, de adivinhação, né? E consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou, ele não podia ser reconhecido, né? E vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram à mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer. Ou seja, por intermédio de Deus, Saul combatia essa prática que agora ele estava lançando mão, ele estava recorrendo numa medida desesperada de ter o apoio para essa guerra, para essa batalha. Eu vou pular uns versículos, mas diz assim, o 13, o rei lhe disse: não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra, deuses, entre muitas aspas, friso. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ou seja, não era Saul, não era Samuel. E ele supôs, e na cabeça dele se prostrou. Olha a fidelidade cadê a fidelidade de Saul para com Deus? Então a gente só é fiel a Deus quando Deus se manifesta? A gente só é fiel a Deus quando Deus revela? Quando ele nos serve, entre muitas aspas? Né? Fica aqui o questionamento. Então, vou pular mais alguns versículos para não ficar muito longo. Né? O 19 diz assim, ou melhor, o 18. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, ou seja, a própria entidade falando, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarão comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Ou seja, até os demônios eles apontam para a vontade de Deus. Né? A gente tem um outro exemplo também, em relação ao Marcos, capítulo 5, né? Ao qual tinha uma pessoa que, eu não vou ler os versículos para não estender muito, mas uma pessoa era aprisionada, ela era oprimida, né, por uma legião de demônios, né? Jesus a libertou, só que eles próprios, quando viram a Jesus, falavam no versículo 7, clamando com grande voz, ou seja, gritando, né? Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Né? E onde Jesus pergunta qual é o nome, né? E é revelado que é a legião, ou seja, não é somente um demônio, 2, 3 ou 5. Né? Tem uma linha de pensamento que uma legião variava de 5 a 7 mil pessoas, né? A legião romana, de soldados romanos. Então imagina uma pessoa aprisionada por tantos demônios, assim. Né? Bem complicado. E só para fechar a linha de raciocínio, infelizmente, as pessoas são muito enganadas porque pensam que os demônios estão ali para lhe prestar serviço. Né? É possível negociar com eles, né? Exatamente. Exatamente. Depois tem uma analogia, mas vou guardar para daqui a pouco, que fala justamente sobre isso. Tinha uma moça que tinha um espírito de adivinhação, Atos 16. Né?
E ela adivinhando dava grande lucro, ou seja, quem não queria saber de adivinhações, né? Então dava grande lucro, dava dinheiro. Até hoje as pessoas querem, né? E Querem saber o futuro. E pagam muito bem por isso, né? Infelizmente, muitos templos que se dizem cristãos se rendem a isso também, né? Entre outras religiões, infelizmente. Então, diz assim, 17. Então, esta, seguindo a Paulo e a nós, né, de acordo com o relato, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, o próprio demônio os demônios estavam reconhecendo a divindade de Deus, né? E ela fez isso por muitos dias. E Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, e o que consequentemente vai gerar uma retaliação para a vida de Paulo, porque parou de gerar lucro, né? Então, ele é açoitado, ele é preso por conta disso. Ele sofre na pele por cumprir a chamada de Deus. Mas isso é tema para outros episódios. Pastor. Então, aí três casos, né? A moça com espírito de adivinhação, né, em Atos, ali perseguindo Paulo, né? E até dizendo algo, aparentemente, que estava até ajudando ele, né? São servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, que era um homem espiritual, percebeu que aquilo não era de Deus. Que aquilo vinha de um espírito maligno. O Gadareno, né, de Marcos 5, onde Jesus liberta aquele rapaz possesso por uma legião e que criava, né, na região dele ali esse clima, né, de filme de terror, né? A Bíblia diz que ele andava de dia e de noite, andava despido, morava nos cemitérios, né? Escravizado pelo diabo. E o Saul, né? O Saul recorreu àquilo que ele tentou exterminar Israel, que era feitiçaria, né? E recorreu àquilo que o kardecismo chama de médium, né? Pessoa que é médium. Pessoa que vai receber o espírito, né, para poder se comunicar. E na suposição dele, ele supôs que era Samuel, mas que, segundo o ensinamento bíblico, não era Samuel. Era um espírito enganador, um espírito maligno, né? E assim é hoje, né? Muitas pessoas frequentam esses ambientes. Por exemplo, a linha kardecista, né? A linha da reencarnação, onde supostamente eles recebem espíritos de pessoas que morreram para poder fazerem contato. Porque o ser humano tem essa necessidade, né? O ser humano perdeu um ente querido, né? Aí não cumpriu o luto, não conseguiu se desvencilhar de quem partiu. Aí a pessoa quer uma nova chance de fazer contato com o marido que morreu, com a mulher que morreu, com o filho que morreu, com o pai, com a mãe que morreu, né? Aí nessa busca, ela entra em contato não com o parente que morreu, segundo a Bíblia. Ela entra em contato com espíritos enganadores, espíritos malignos, que têm acesso às informações da pessoa porque eles são seres espirituais. Sim. O mundo espiritual nos vigia. Exato. Os Estados Unidos não vigiam o mundo hoje? Né? Exatamente. A NSA não tem satélite espalhado pelo mundo todo? National Security Agency. Satélites espalhados. Não vasculham a internet, né? A NSA é a maior contratante de matemáticos no mundo. Por quê? Porque é através da matemática que você quebra criptografia. Códigos, né? Você quebra códigos. Então a NSA contrata matemáticos exatamente para eles terem programas para quebrar códigos, para eles terem acesso a qualquer computador de qualquer lugar. Então, se um país consegue fazer isso, imagine que o mundo espiritual consegue fazer, né? Então eles têm acesso às informações, eles sabem de coisas íntimas das famílias, das pessoas. Então eles conseguem enganar uma família, uma pessoa, né? Se passando por um parente que morreu. Sim. E aí tem aquela questão, até agora tá passando uma novela espírita, né? A Viagem. Tá passando uma novela espírita agora, esses dias. Uhum. A Viagem. Onde você tem aquilo que eles chamam, né? O kardecismo chama de espírito obsessor. Uhum. Que é aquela pessoa que não estava bem aqui na Terra, aquela pessoa que cometeu crimes, aquela pessoa que era má, né? Aí quando morre, vira um espírito obsessor, né? Um espírito que volta para poder perturbar. Que no conceito bíblico não é alguém que morreu. Porque pessoas que morrem não reencarnam, nem ficam por aqui na Terra perturbando, né? Mas é sim um espírito maligno do diabo. Não o espírito de uma pessoa da Terra que morreu e continua aqui, né?
Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. E depois disso vem o juízo. Segue-se o juízo. Né? Deus não deixa os espíritos aqui perdidos aqui na terra, andando para lá e para cá, não. Depois que morre é o juízo. Tá? Espírito que está na terra perturbando, Jesus falou, é espírito imundo. Sim. É espírito que está a serviço do diabo, né? Não é gente que morreu, né? Então, como a gente estava falando, então existe toda essa ação no planeta Terra. E a gente entende porque nós somos a geração da volta de Jesus. Sim. Provavelmente, ou nós mesmos, ou pelo menos nossos filhos. Mas do jeito que a coisa está caminhando hoje, eu creio que vamos ser nós mesmos. E vamos ver Jesus voltar. Então, como o diabo sabe que tem pouco tempo, a ação dele na Terra só aumenta. A ação desses seres. Inclusive, a Bíblia vai dizer, vamos ver Apocalipse 9, que outros seres malignos ainda vão se unir a essa ação do diabo na Terra, né? Em Apocalipse 9 vai descrever que um anjo do abismo, o anjo do abismo, ele vai vir à Terra e ele vai soltar outros seres malignos que estão presos do chamado, né? Aquilo que a Bíblia chama de poço do abismo. Uma coisa que a gente tem que entender também, para a gente entender Bíblia, né? Quando eu dou aula em seminário, eu procuro fazer os alunos entenderem a linguagem da Bíblia. A Bíblia é um livro, o Novo Testamento, 2000 anos. Então a linguagem da Bíblia é uma linguagem antiga. Quando a gente consegue contextualizar a linguagem da Bíblia, quando a gente consegue contextualizar os termos da Bíblia, a gente consegue ampliar a nossa visão para ter um entendimento melhor do que a Bíblia está descrevendo, né? Então, por exemplo, Poço do Abismo é só um nome para você entender que existe um lugar, uma dimensão, aonde existem seres malignos que estão aprisionados e que nesse tempo do fim a Bíblia diz que eles virão sobre a terra. Há um propósito para isso. Porque vai ser a ação final do diabo até que ele seja definitivamente julgado. E como o irmão Eduardo falou, o diabo não reina no inferno, como as pessoas popularmente acreditam. O inferno é a punição do diabo. É a prisão. É a prisão, é o destino final dele. E ele tá doido para não ir para lá. Mas ele vai. E já foi decidido na cruz do Calvário. Ele vai. Graças a Deus. Né? Se ele pudesse dar um jeito de não ir, ele não iria. Mas ele vai. É o castigo dele, né? Sim. Então o irmão Eduardo vai ler Apocalipse 9 e existe até uma teoria que eu já vi na internet, eu vou comentar um pouco aqui. Vamos lá. Deu uma viajada aqui. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham selo de Deus na testa. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a de picada de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha só que coisa tremenda, né? Diz que nos últimos dias, esse anjo do abismo, nesse caso não é o diabo, é o outro anjo do abismo, né? É um principado, é um ser. Quando a Bíblia fala de principado, potestade, príncipe das trevas, está falando de hierarquia. Então está falando de seres espirituais, que existem aqueles que são os soldadinhos rasos e existem aqueles que no mundo espiritual são os oficiais, são a elite, né? Então esse anjo do abismo, né, o destruidor, ele vai soltar esses seres malignos sobre a terra, que vão atormentar aqueles que não têm o selo, não têm o sinal de Deus. E o tormento vai ser tão grande
que eles vão desejar e vão procurar a morte, não vão conseguir dar cabo da vida, tirar a vida para poder encontrar alívio. Porque o objetivo é se matar para ter alívio. Então eles não vão encontrar alívio. Vai ser um castigo terrível. E é até assunto para o próximo tema, né? A perspectiva da morte, por exemplo. Muitos acreditam que a morte é o fim, a morte é uma punição, a morte, né? Só que a gente acredita de forma muito simplória que a morte nada mais é do que uma ponte que nos conecta a Deus. A gente quer ver Jesus, mas não quer morrer, né? Só se ele voltar, aí não vai morrer. Mas a morte, muitas vezes, ela é uma intervenção divina. Um exemplo, uma pessoa acamada que já não tem ali, já não consegue desfrutar da sua vida. A morte é um livramento. Ela está saindo daquela prisão, daquela cama. Ela está saindo da prisão daquela doença, daquelas doenças, né? E, então, é um tema delicado. É um tema sensível, mas é um tema assim, muito pertinente, muito relevante para trabalharmos posteriormente. Verdade. Né? Então, concatenando aqui as ideias, né? Sim. Para não tergiversar, esses seres virão sobre a Terra, esses seres malignos, e eu já vi uma teoria na internet que é o seguinte: existe na Europa o CERN, né? O que é o CERN? É o maior acelerador de partículas do mundo. Lá nesse laboratório gigantesco, né, que acelera partículas atômicas ali, elas colidem, e aí eles estudam ali a matéria ali na sua profundidade, né? O que é de fato a matéria, né? Eles colidem ali os átomos, né? Existe uma teoria, e é interessante que na frente do CERN existe uma estátua de uma deusa indiana, né? Tem um ídolo ali. Um laboratório de ciência e na frente tem um ídolo indiano. E há uma teoria de alguns, já vi isso na internet, de que seria através do CERN, do acelerador de partículas, que se abriria o poço do abismo. Porque através dele se conseguiria romper, né, aquilo que na linguagem da física de Einstein é o tempo e o espaço, né? Se conseguiria fazer uma fissura no tempo e no espaço, né? Para poder, e aí esses seres conseguiriam passar para nossa dimensão, para o nosso lado, né? Que é um tema também de um anime chamado Devil May Cry. Não sei se você já viu. É antigo, não? É um jogo que virou um anime, né? Virou uma CG. Então eles conseguiriam passar para o nosso mundo. Tem gente que pensa assim. Eu não sei se vai ser ali ou não sei. Eu sei que a Bíblia diz que vai acontecer. Eles vão sair desse poço do abismo, né, que é chamado de poço do abismo, e vão entrar no nosso planeta e vão trazer tormento, porque isso são sinais do tempo do fim. Isso. Frisando que esses tormentos não são para o povo de Deus. Não. Apenas para aqueles que não têm o selo. O selo de Deus, né? Esse sinal de Deus na vida. Então, esse pessoal também, por exemplo, a gente falou sobre a questão dos nomes, né? Que é a linguagem da Bíblia, por ser um livro de 2000 anos atrás, é um livro do Oriente, é um livro de 2000 anos atrás. Então a Bíblia usa uma linguagem antiga, né? Por isso eles estão sempre fazendo novas edições da Bíblia. Para quê? Quando se faz uma nova edição, você está tentando melhorar a compreensão, né? Uma palavra ou outra, a colocação de um texto, né? Atualizar no português, na língua portuguesa. Eu tenho Bíblia lá em casa que ainda usa PH, né? Igual se escrevia farmácia antigamente com PH, né? Eu tenho lá em casa com essa linguagem daquele tempo, né? Porque então naquela época se escrevia assim, mas hoje não se escreve assim, se escreve com F, né? Farmácia. Sim. Então a língua vai evoluindo, né? Os conceitos, para a gente entender os termos, os conceitos. Então, por exemplo, no texto que ele leu de Saul, a expressão que a mulher, a médium, a pitonisa usou foi: vejo deuses que sobem da terra. O que esse pessoal da ufologia, por exemplo, acredita? Erich von Däniken escreveu: eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas. Ele está se referindo o quê? A esses deuses antigos. Esses deuses dos povos antigos, para eles, ufologistas, eram astronautas extraterrestres, né? Para nós, são os seres malignos, de acordo com a Bíblia, né? São os anjos caídos, são os espíritos malignos, os seres malignos, que
para esses povos antigos, eles se manifestaram como deuses. Baal, Moloch, Bel, Astarte. Astarote, né? Todos esses supostos deuses antigos eram seres malignos. Porque quando você lê a Bíblia, o anjo que vem da parte de Deus, por exemplo, Apocalipse, João, diz que João se ajoelhou diante do anjo. O que o anjo fez? Levanta. Levanta-te, si. né? Porque eu sou conservo. Você serve a Deus, eu também sirvo, né? Então o anjo não aceitou, o anjo falou, não é a mim que você tem que adorar, né? Falou para João no Apocalipse, não é a mim que você vai adorar. Nós dois servimos a Deus. Isso aí. Então você tem que adorar a Deus e eu adoro a Deus. Tem muito louvor que é para anjo que desce, não sei o que. Culto de anjos, né? Pode. Na angiologia a gente consegue ver melhor sobre isso. Então, esses deuses antigos, e eles são aqueles que estão preparando... Qual é o propósito hoje do diabo e os seus anjos, os seus agentes na Terra? Preparar a humanidade para o governo do anticristo. Essa é a grande jogada, a jogada final do diabo. E que recai sobre a escatologia bíblica. Aí entramos na questão da escatologia. E até um ponto e da geopolítica. Geopolítica e escatologia. Isso. Até um ponto de convergência entre a escatologia judaico-cristã, né? A judaica e a cristã, né? Que eles esperam um salvador, um libertador, né? E a gente espera um anticristo, né? E aí a gente vai vendo as próximas cenas dos capítulos. À medida que a gente for fazendo novos podcasts, a gente vai desenvolvendo. Muito assunto. É muita coisa, assunto, né? Pra gente falar, né? É que a gente, por enquanto, a gente tá com pouco recurso para então a gente tá fazendo pouco, mas... Então o que acontece? O diabo tem que preparar, né? Apocalipse 13, Apocalipse 17, né? Você tem ali uma estrutura ali, Apocalipse 17, Apocalipse 13, de como vai ser esse governo mundial, né? Duas figuras principais. O falso profeta, o líder religioso mundial, e a besta, né? Que é o líder político, o líder econômico, o líder militar da humanidade no fim. Sim. Então, eles estão preparando o quê? A situação tem que piorar primeiro. Primeira situação mundial tem que piorar. Para quê? Para que a humanidade deseje solução, né? Para que a humanidade anseie por um salvador. Para alguém que traga a salvação a este mundo. Então primeiro tem que piorar e tem que piorar muito. Então eles têm a propósito que a gente tem lido e tem pesquisado, é que essas pessoas que têm poder no mundo hoje, que a gente chama de senhores do mundo, os globalistas, né? O que eles têm que fazer? Eles têm que acabar, eles têm que resetar o mundo. Eles têm que acabar com o que nós temos hoje no mundo para que se construa algo novo. Você não pode pegar um terreno com uma casa velha, você vai fazer o quê? Você vai derrubar a casa velha para fazer a nova, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem no mundo o quê? O mundo está basicamente dividido em quê? Capitalismo e o socialismo, né? Uma parte do mundo é social. As duas grandes potências mundiais hoje é Estados Unidos capitalista, China socialista. É o modelo que nós temos. Então a ideia é acabar com os dois modelos. Substituir por um novo. Que seria o quê? A proposta que já vem desde a década de 30, né? Até o avô do Elon Musk, né? O famoso Elon Musk. O avô dele já era um grande defensor dessa ideia da tecnocracia. O que seria a tecnocracia para substituir o capitalismo e o socialismo? É o governo dos técnicos, é o governo dos cientistas. É o governo das pessoas que, em tese, seriam preparadas, né, para governar, para conduzir a humanidade a um futuro melhor, a uma utopia, que a gente vai ver que vai se tornar, na verdade, uma distopia. Então, substituir o que nós temos, né? Convencendo a humanidade que o que a gente tem hoje não funciona. Capitalismo com a democracia não funciona. Socialismo com o governo comunista não funciona. Convencer as pessoas. Essas coisas não funcionam. E aí as pessoas vão desejar algo novo. E aí eles vão oferecer aquilo que o avô do Elon Musk acreditava. E o Elon Musk, que não está quietinho, mas ele recebeu do avô isso. Essa é a herança do avô dele. Ele acredita nisso também.
que o mundo precisa ser substituído por um governo de tecnocracia, né? Um governo onde o povo não vota, não decide mais nada, porque o povo não sabe de nada. Então o povo não decide, o povo não vota. São os cientistas, os especialistas, que vão escolher, né? Um comitê de cientistas escolhe as pessoas que vão liderar, né? Por exemplo, a Tecnata da América, né? Em vez de se eleger um presidente, eles pegam Estados Unidos, Canadá, México e acho que Groenlândia. Aí vira uma região chamada de Tecnata da América. Aí esse comitê de cientistas indica alguém, tipo um CEO de uma empresa, né? E esse alguém é que vai governar em nome desse comitê de cientistas toda aquela região. Sim. Aí tem a Tecnata da América do Sul, que pega a América Central e até a América do Sul. E aí eles vão dividindo o mundo em regiões, né? E o comitê de cientistas escolhe os líderes de cada região. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no fim haverão 10 líderes. 10 líderes a nível de mundo. Porque também a outra questão é que cada vez mais o mundo se convence que a ONU fracassou. A ONU não consegue estabelecer paz na Terra. Não. Né? A ONU foi criada para que houvesse paz. Quer dizer, o termo bíblico, né? Que é o termo que eles usam. Paz e segurança. E não há nenhuma coisa nem outra no mundo hoje. Não há nem paz, nem há segurança. Né? Nós estamos, por exemplo, num momento muito delicado, em que a Rússia agora está criando situações com a própria OTAN, né? De você ver caças russos, né, invadindo países da OTAN, o espaço aéreo de países da OTAN. Quer dizer, isso é um prenúncio de guerra, né? E uma guerra com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são dois grupos, né, poderosíssimos, a OTAN e a Rússia com as suas armas nucleares. Sim. Então, a ONU não consegue trazer para o mundo paz, não consegue trazer segurança. Ou seja, precisamos de alguma coisa nova, que funcione. O próprio presidente Lula é um grande defensor, repetidamente ele diz que a ONU não funciona. A ONU não faz o que ela foi criada para fazer. Ela não traz paz, ela não traz segurança, né? E amanhã o Lula vai falar na ONU, né? São dois grandes discursos que são esperados amanhã. O do Lula, que abre, né, a sessão da ONU, e do Trump, né, do presidente Trump. Então, se sabe hoje, se percebe, se constata que a ONU não funciona. Sim. Precisamos de algo novo. E o que tudo indica que a gente tem visto, tem pesquisado, e o novo que vai ser oferecido é isso. É esse governo, né, essa tecnocracia para o mundo. E aí a Bíblia fala de 10 líderes mundiais e que, por fim, esses 10 líderes, eles vão chegar a um consenso de um líder. Um líder com poder global, com poder mundial para manter a paz e a segurança. E aí Paulo vai dizer que quando esse líder, esse suposto salvador do fim, né, do mundo final, do futuro, da utopia final, esse suposto salvador trouxer para a humanidade a paz e segurança, Paulo diz, isso vai ser uma ilusão. Porque aí Paulo diz, quando as pessoas chegarem à conclusão, não, agora sim, né, a ONU não funcionou, mas agora a gente tem paz e agora a gente tem segurança. Paulo diz, repentina destruição virá. Né? Sim. Então, essa é a cartada final do diabo. Né? E que nós estamos caminhando para isso, né? Sim. E cada vez mais a passos largos. Sim. Porque, como a Bíblia diz, o diabo tem pressa, né? Ele está com pressa. Eu não sei se ele acredita que ele ainda tem alguma chance, eu não sei o que passa na cabeça dele. Quer arrendar o máximo de pessoas possíveis, né, para sofrer com ele na eternidade, né? Mas... É verdade. Né? Ele diz assim, eu vou, mas não vou sozinho. Exatamente. Pelo menos eu não vou sozinho, né? Vai muita gente comigo. É verdade. Né? Mas é muito assunto, é muito tópico, né? Muita coisa pra gente abordar. Nós tivemos a oportunidade de analisar introdutoriamente, né? Um pouquinho mais profundamente esses assuntos. Legal esse link, né? Como as coisas se conversam e de como Deus tem quisto, né, compartilhar isso para conosco, né?
Foi muito bom ter a audiência de todos vocês, né? Muito obrigado àqueles que resistiram até aqui, 1 hora e pouquinho de podcast, não é fácil, né? De conversa, de diálogo, assunto denso, assunto que cansa, né? Digamos assim, né? Racionalmente falando, né? Mas virão outros temas, virão outros tópicos, né? E agradecemos muito a participação de cada um. Pastor Júlio, para orar, para a gente Amém. encerrar, em nome de Jesus. Espero que tenham gostado, que vocês curtam, comentem e compartilhem. Isso, exatamente. Né? Vamos orar, né? E você que estava afastado ou não entregou sua vida a Jesus, agora é a hora. Não deixe para amanhã, não. Jesus está voltando, o nosso tempo está acabando, é hora de buscar a Deus e congregar. Não ficar em casa, não seja desigrejado, não. Essa coisa feia que inventaram agora. Desigrejado. Querido Deus e eterno Pai, Amém. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, que o Teu Espírito Santo, eu creio que o Teu Espírito está aqui e está no lar de cada um que vai Amém. acompanhar esse podcast. Que o Teu Espírito trabalhe em cada vida fazendo aquilo que nem eu, nem o irmão Eduardo podemos fazer, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E que convencidos, quem ainda não tinha aberto o coração para Jesus possa abrir e recebê-lo como Senhor e Salvador. Amém. Quem estava afastado retorne para o caminho do Senhor, para a congregação. E aqueles que já estavam com o Senhor continuem. Não desistam, não desanimem, mas perseverem até o fim, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, em nome de Jesus, assim entrego cada vida. Continua nos usando, abençoa, Pai, esse trabalho, nos dá condições para que nós possamos estar sempre aqui trazendo uma palavra, ó Pai, de conforto, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra de apoio. Esse é o nosso propósito, Pai. O nosso propósito é fazer a Tua vontade, cumprir com a nossa missão, e aí estaremos felizes. Pai, em nome de Jesus, assim entrego cada um em Tuas mãos, entrego cada vida, cada casa, cada família. Se alguém está triste, se alguém está enfermo, se alguém está passando alguma situação aparentemente insolúvel, mas para o Senhor não é. É verdade. Envia socorro, envia livramento, cura e provisão. Amém. Abre portas, meu Pai. Nós te pedimos porque cremos que o Senhor é um Deus que ouve as nossas petições. Em nome de Jesus, assim te agradecemos e entregamos em Tuas mãos cada vida nessa noite. Amém. Amém. Amém.